Você sabe, meu bem, tem lembranças que a gente guarda tão fundo que até o corpo tenta esquecer. Mas basta um cheiro, um barulho, um jeito de olhar, e tudo volta, como se fosse ontem. Eu já tenho 81 anos, e ainda sinto aquele frio subindo pela espinha quando lembro do dia em que meu pai me chamou na varanda. Não era um frio de vento, não, era o frio do pressentimento. Naquela época eu vivia com meus pais, seu Agenor e Dona Quitéria, numa casinha simples no interior de Minas Gerais, perto de um lugar chamado Santa Felícia. Terra vermelha, pé de café por todo lado, e um silêncio quebrado só pelo canto das cigarras e o mugido distante das vacas. A vida era dura, mas eu conhecia cada cheiro, cada canto daquele lugar. Acordava cedo para ajudar minha mãe com as galinhas, varria o terreiro, lavava roupa no tanque de pedra. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ficava sentada no pé de um jatobá imaginando como seria minha vida longe dali. Eu tinha 14 anos quando a minha rotina começou a mudar. Nada aconteceu de repente, foi como quando a gente vê uma nuvem pesada no horizonte e sente que vai chover, mas não sabe a hora. Meu pai, homem calado, de mão pesada e sobrancelha sempre franzida, andava com a cara mais fechada do que de costume. À noite, depois da janta, ele ficava na porta de casa olhando pro nada, tragando cigarro até o filtro. Eu percebia que tinha alguma coisa errada, mas minha mãe só me dizia: não se mete, menina. O dia que eu nunca esqueci começou quente, abafado. Eu tava estendendo lençóis no varal, com o sol batendo tão forte que minha pele ardia. Ouvi o som de cascos de cavalo se aproximando e, quando levantei os olhos, vi um homem montado num animal castanho escuro. Chapéu de feltro, bota engraxada, bigode grosso, e um olhar que, não sei explicar, parecia medir tudo que via. Ele desceu devagar, apertou a mão do meu pai e os dois foram para a sombra da varanda. Conversaram baixo, e de vez em quando soltavam uma risada seca. Eu não ouvia as palavras, mas o meu estômago começou a embrulhar. Continuei mexendo nas roupas como se nada fosse, mas meu ouvido estava lá, naqueles murmúrios. Depois que o homem foi embora, meu pai entrou em casa com um jeito estranho, como se tivesse tomado uma decisão que não podia voltar atrás. Ele me chamou. Lúcia, vem cá. Limpei as mãos no avental e me aproximei. O coração já batia rápido. Você vai se casar. Demorei uns segundos para entender. Como assim, pai? Minha voz saiu fina, quase um sussurro. Tá decidido. É com o doutor Silvério. Homem de posses, respeitado, vai tirar você e sua mãe dessa vida dura. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Doutor Silvério, aquele homem no cavalo. Eu nem conhecia direito. Ele tinha idade para ser meu pai. As mãos começaram a suar, a garganta secou. Mas, eu não quero. Saiu antes que eu conseguisse segurar. Meu pai me olhou com dureza. Não tem querer. É pro seu bem. Minha mãe estava num canto da cozinha, mexendo no fogão de lenha. Ela parou por um instante, me olhou com os olhos marejados, mas não disse nada. Esse silêncio dela doeu mais que qualquer palavra. Aquela noite eu quase não dormi. Deitada na minha cama de madeira, ouvia os grilos lá fora e sentia o travesseiro molhado das lágrimas. Tentava imaginar minha vida com aquele homem, numa casa que não era minha, seguindo ordens que não entendi. O medo apertava o peito como uma mão invisível. Os dias seguintes passaram como um borrão. Minha mãe começou a costurar um vestido claro, dizendo que era para ocasião, mas a agulha tremia na mão dela. No dia do casamento, acordei com o estômago embrulhado, e um gosto amargo na boca. As vizinhas vieram ajudar, ajeitaram meu cabelo, prenderam um véu simples. Eu olhava no espelho e não reconhecia a menina de olhos inchados me encarando de volta. A cerimônia foi na capela da cidade. Lembro do cheiro forte de flores misturado ao suor da gente que lotava os bancos. Quando entrei de braço dado com meu pai,
minhas pernas estavam pesadas como pedra. O doutor Silvério me esperava no altar, o bigode alinhado, o olhar sério. Quando o padre falou sobre obediência, e até que a morte os separe, minha pele arrepiou inteira. A festa foi na fazenda dele, uma casa grande, com varanda em volta e janelas altas. Os convidados riam, bebiam, falavam de negócios. Eu sorria por obrigação, sem sentir nada. No meio do barulho, só ouvia o som do meu próprio coração, rápido e irregular. Naquela primeira noite, descobri o peso real da decisão que tinham tomado por mim. O jeito dele de me tocar, sem perguntar, sem esperar, me deixou paralisada. O cheiro forte de fumo e bebida, a respiração pesada no meu ouvido. Eu fechei os olhos e contei os segundos até acabar. Depois fiquei deitada, imóvel, olhando o teto escuro. Senti o corpo quente, mas era de vergonha e raiva, não de afeto. Nos dias seguintes, aprendi a andar na ponta dos pés naquela casa. Cada passo medido, cada palavra calculada. Ele falava pouco, mas exigia muito. Mandava eu me vestir como senhora e não como menina da roça. Mandava eu ficar direita à mesa, não falar quando os homens conversam. E quando algo não agradava, o silêncio dele pesava mais que grito. Eu me sentia como um passarinho numa gaiola dourada. A vista era bonita, mas as grades estavam sempre ali. E ainda assim, algo dentro de mim, bem no fundo, se recusava a aceitar que essa seria minha vida para sempre. Foi numa tarde, enquanto eu olhava o horizonte da varanda, que pensei pela primeira vez: preciso achar um jeito de sobreviver a isso sem perder quem eu sou. Eu só não sabia que, para isso, eu teria que aprender a ser mais esperta do que qualquer homem naquela casa. Se eu disser que a mudança começou com algo grandioso, estarei mentindo. Começou com um barulho miúdo, o estalar de um degrau na cozinha. Toda noite, depois que a casa silenciava, eu ouvia aquele tec leve, como se a madeira avisasse que alguém passará ali antes. Eu não tinha coragem de descer. Ficava deitada, dura, ouvindo os ruídos da fazenda, vento nas folhas, um bezerro choramingando, passos apressados de quem evitava ser visto. E foi nesse medo que, de mansinho, cresceu uma decisão: se eu não podia abrir as portas, eu ia aprender a respirar por baixo delas. De manhã, me aproximei da cozinha como quem não quer nada. Dona Zefa, cozinheira de mão firme e olhar que enxergava por dentro, mexia o café no bule de alumínio. O cheiro bom enchia o ar. Eu ofereci ajuda para descascar mandioca. Ela fingiu estranhar, mas empurrou a gamela para perto de mim. Mão de moça cria bolha, disse. Melhor bolha que silêncio, respondi, sem olhar para ela. O canto da boca de Zefa tremeu num quase sorriso. A partir daquele dia, eu passei a não saber um monte de coisas, só para poder perguntar. Como se fazia o requeijão, quando se matava um porco, como se marcava no caderno do armazém o fiado dos trabalhadores. Eu escutava mais do que falava. E anotava tudo aqui, na carne, onde doía, eu lembrava. Doutor Silvério tinha seus horários impecáveis: café às 6:30, volta do curral por volta de 9, almoço pontual, cochilo curto na rede do alpendre. Eu aprendi o compasso dele como quem aprende reza. Descobri também que havia horas em que ele me ouvia sem me ouvir, depois do café, quando a cabeça ainda estava fresca, nunca ao cair da tarde, quando o cansaço virava casca grossa. Não vou dizer que ele mudou. Mas aprendi o momento exato de usar uma palavra e o momento exato de engolir 3. Foi numa dessas manhãs que vi o caderno grande da fazenda aberto sobre a mesa da sala. Números, nomes, entradas e saídas. O lápis ainda quente do uso. As mãos suaram como naquele dia da igreja. Passei os dedos pela borda do papel. Não era curiosidade de fofoqueira, era sede. Zefa apareceu na porta, enxugando a mão no avental. Esse caderno morde, Dona Lúcia. Falou sem dureza. Eu sei.
Mais dente que a gente conhece, a gente aprende a desviar. Ela respirou fundo, entrou, apontou com o queixo. Repara aqui, o armazém do seu Montanha cobra um frete que muda conforme o humor deu gosto de ver semana passada. O mesmo saco de sal, 2 preços. Meu coração bateu no pescoço. Eu anotei mentalmente. Não era hora de confronto, era hora de fiar uma linha. No terreiro, cruzei com Raimundo, o capataz. Homem grande, olhar desconfiado, respeito só por hábito. Cumprimentei. Ele assentiu, curto. Sem hostilidade, sem amizade. Eu segui. No caminho, encontrei Noeli, uma das moças que lavavam roupa no tanque. Menina magra, pescoço sempre encolhido. O calcanhar dela sangrava dentro de uma sandália gasta. Tirei do bolso um retalho limpo que peguei com Zefa e entreguei. Para não arder tanto na água. Ela segurou o pano como quem segura um segredo. Obrigada, dona. A gente acha que sobrevive só com coragem grande. Às vezes, é um retalho. Na semana seguinte, seu Montanha apareceu com o chapéu maior que a testa e as contas maiores que o justo. Silvério veio entrando, riscando o chão de bota, e foi direto ao assunto. Eu fiquei na quina da sala, quieta, mas com os ouvidos atentos. Frete subiu, doutor. Estrada ruim, ponte quebrada, disse Montanha. Estrada é a mesma. A ponte também, respondi, com calma que não era minha. Senti o olhar de Silvério pousar em mim, gelado. Quem pediu sua palavra, Lúcia? Engoli. O corpo inteiro queria recuar. Mas tinha uma hora certa de dizer, e eu estava nela. É que anotei os preços. Semana passada foi outro, falei, e estendi um papel onde copiei os valores do caderno. Silvério pegou, leu, e demorou um fio de segundo a mais que o necessário. Depois encarou Montanha. Então? Montanha pigarreou, o dedo circulando a aba do chapéu. Pode ser que o moço lá tenha se enganado. Pois que se desengane, Silvério cortou. Vai cobrar o preço de antes. E trate de manter. Ele não me olhou de novo. Mas, quando Montanha foi embora, deixou o caderno sobre a mesa, aberto, como quem esquece sem esquecer. Eu não toquei. Só aprendi. A primeira noite em que senti que não era só uma sombra foi quando ele precisou sair para ver um bezerro que nascerá fraco na invernada. Caiu uma chuva grossa, de bater no telhado e calar conversa. Raimundo entrou, respingando barro, com 2 homens atrás. O comprador de queijo tá aí, doutor. Quer ajustar o preço. Silvério pegou o chapéu, já impaciente. Diga que volto antes do meio-dia. Homem tem viagem marcada, doutor. Raimundo olhou para mim de relance, como quem diz, e agora? Eu conhecia o preço do leite, o custo do sal, o tempo de cura do queijo porque Zefa me ensinara enquanto mexia a massa. E conhecia também o humor de Silvério, que detestava perder a palavra. Eu recebo, ouvi minha voz antes da coragem. O silêncio bateu na sala. Silvério parou, virou devagar, medindo o tamanho da ousadia no meu rosto. Recebe? O senhor me disse ontem que preço de respeito se mantém com conta certa. É isso que eu tenho. Ele segurou meu olho por um segundo que durou uma vida. A chuva lá fora fazia um pano de fundo. Então ele estendeu o caderno. Não me faça passar vergonha. As mãos tremeram, mas segurei. O comprador entrou com a pressa dos que acham que vão ganhar no susto. Falou alto, falou das estradas, do risco, do mundo que encareceu. Eu puxei o ar, devagar, como Zefa faz quando o leite vai subir. A gente fecha neste valor aqui. Mostrei a conta limpa, o lucro justo, o desconto que cabia sem nos sangrar. E o senhor leva mais 2 torresmos por fora, para garantir o sorriso da patroa em casa.
Ele riu, meio contra a vontade. Raimundo coçou o queixo, surpreso. Fechamos o trato. Quando o homem foi embora, Silvério já tinha retornado, molhado, sombrio. Raimundo resumiu. A dona acertou um preço bom. Silvério não elogiou. Nunca. Apenas tirou o chapéu, bateu a água na soleira e disse: o queijo sai antes do pôr do sol. Foi a primeira vez que uma ordem dele veio depois da minha decisão. Ninguém comemorou. Na minha pele, porém, algo se aquietou. Nem tudo eram avanços. Havia dias em que a casa inteira parecia encolher. Bastava uma palavra atravessada na mesa ou um copo esquecido fora de lugar para que o ar ficasse grosso, difícil de respirar. Eu aprendi a evitar cantos, a não tocar nas coisas dele, a reconhecer o render do cinturão pendurado, não por medo do couro, mas porque o couro lembrava que o mundo tinha hierarquias que não me incluíam. Nesses dias, eu me agarrava ao que podia: o cheiro do café, a risada abafada de Noeli, o boche, menina de Zefa quando o pão crescia bonito. Foi Zefa quem me deu a primeira chave. Literalmente. Uma chavinha curta, metal gasto. Do armário de remédios. Pra quando a febre vem nos pequenos e o doutor tá fora. Ela mirou meu rosto, séria. Não é pra abuso. É pra salvar. Eu segurei a chave com o cuidado de quem recebe batismo. Era mais que ferro, já era confiança. E confiança, naquele chão, valia como ouro. Com o tempo, alguns trabalhadores começaram a falar comigo sem esconder a voz. Perguntavam do pagamento, reclamavam de um atraso do armazém, pediam para acertar a conta do sal. Eu não prometia o que não podia. Dizia, vou ver, quando ainda era só caminho. À noite, eu cobria as canelas com um lençol e ficava desenhando mapas invisíveis, como ajustar as rotas, quem devia quanto, onde cortar desperdício. Eu não tinha estudo, mas a matemática do medo e da fome eu dominava desde pequena. Um final de tarde, encontrei Silvério no alpendre, mexendo no relógio de bolso que ele herdara do pai. Tinha algo diferente no rosto, não ternura, não raiva, cansaço, talvez. Falaram que você mandou segurar o sal este mês. Segurei. O tempo firmou, e o gado bebeu menos. Sobrou mais do que o previsto. Ele fez que sim, mínimo. O capataz disse que você anotou no livro. Anotei. Um silêncio cheio de respirações. Eu fiquei esperando a paulada que não veio. Ele guardou o relógio. Amanhã, você recebe o homem do milho. Não era pergunta. Era uma brecha. Dói admitir, mas eu aprendi a amar as brechas, nelas cabia meu fôlego. Nem por isso eu deixei de ser moça que dorme com o coração apertado. Havia noites em que o degrau da cozinha estalava e meu corpo inteiro se encolhia, lembrando do toque sem aviso, do cheiro de fumo que grudava no cabelo. Eu virava pro lado, rezava baixinho, não por milagre, mas por tempo, tempo para pensar, para aprender, para me tornar alguém que ele não pudesse dobrar com um olhar. Aos poucos, a casa começou a me reconhecer. A janela do quarto pegava a luz de um jeito mais suave quando eu abria antes do café. O galinheiro rendia mais ovos quando eu passava por lá e falava com as galinhas como se fossem senhoras teimosas. Noeli parou de esconder o calcanhar ferido. Zefa passou a deixar 2 xícaras sobre a mesa, não por gentileza, por aliança. E Raimundo, no terreiro, um dia tirou o chapéu inteiro para mim, não só a aba. Não sei em que momento exato aconteceu, mas, de repente, percebi, eu já não andava só na ponta dos pés. Ainda medindo passos, sim, já ainda calculando fala. Mas havia um restinho de chão que respondia ao meu peso. Foi então que uma nova ideia bateu, tímida e insistente: se eu podia acertar contas, talvez pudesse acertar destinos. O meu, para começar. Essa é a parte que mais dói contar, porque a alegria miúda também fere quando a gente sabe quanto custou.
Mas eu preciso dizer em voz alta, para você e para mim, naquele tempo, sobreviver não era um ato bonito. Era trabalho de formiga, de catar grão por grão daquilo que me negavam. Eu não virei dona de nada, virei guardiã de pequenas margens. E, dessas margens, eu ia aprender a construir um rio. No dia em que recebi o homem do milho, choveu outra vez. Ele chegou apressado, falando alto, tentando impor preço pelo cansaço. Eu respirei, abri o caderno, mostrei a conta. Ele quis rir, não conseguiu. Fechamos. Quando ele foi embora, Silvério passou por mim sem encostar. Disse apenas: "Não me fez passar vergonha." Foi tudo. Mas, para mim, soou como o primeiro prego firme no assoalho da casa que eu ainda ia aprender a habitar. Eu sobrevivi aqueles primeiros meses sem me perder? Não sei. Acho que aprendi a guardar pedaços de mim em lugares seguros, no bolso do avental, na espuma do leite, no grafite do lápis. E comecei, bem devagarinho, a construir uma coisa que eu não sabia nomear ainda. Hoje eu chamo de voz. Se você quiser, eu te conto na próxima parte como essa voz saiu da cozinha e chegou no terreiro, e como, sem gritar, ela começou a ser ouvida. Porque sobreviver, meu bem, eu já sabia. O que eu precisava aprender era viver. Engraçado como, às vezes, a mudança não é anunciada com clarim nem foguete. Ela chega como vento pela fresta, quase sem barulho, mas, quando a gente se dá conta, já tem um móvel fora do lugar. Foi assim que minha avó saiu da cozinha e foi parar no terreiro. Não foi por coragem repentina, foi porque a vida me empurrou, e, quando a vida empurra, ou a gente cai ou aprende a andar mais rápido. Era início de outono, manhã fresca com cheiro de terra molhada. Eu estava no galinheiro, colhendo ovos, quando Raimundo apareceu com a testa suada, mesmo no frio. "Dona Lúcia, o doutor tá fora e o caminhão do café chegou adiantado." O capataz disse para esperar, mas o motorista tá reclamando que tem mais entrega para fazer. Eu me levantei, limpando as mãos no avental. "E o café já tá ensacado?" "Tá, sim senhora, pronto desde ontem." Naquele tempo, toda negociação passava por Silvério. Sem ele, nada andava. Mas ali, com os sacos empilhados e o homem batendo o pé, eu sabia que esperar significava perder o transporte e, com isso, estragar o café. Respirei fundo. "Então vamos pesar e carregar." Raimundo me olhou como quem mede o tamanho do problema. "E o preço, dona?" "O mesmo do mês passado." "Não vai ser hoje que o mundo vai mudar." Fiquei ao lado da balança, conferindo peso por peso. O motorista tentou jogar conversa, dizendo que o preço do frete tinha subido, que a estrada piorara. Eu sorri sem mostrar os dentes. Estrada ruim não muda o gosto do café. E quem compra de nós sabe que a qualidade paga o caminho. Ele deu de ombros, anotou no papel e foi embora. Quando Silvério voltou, no fim da tarde, a primeira coisa que viu foi o recibo sobre a mesa. Pegou, leu devagar. Não perguntou nada, não elogiou, mas deixou o recibo ali, aberto. Entendi que era um jeito dele de dizer: "Viu o que fez, não vou apagar." A partir desse dia, alguns recados começaram a vir até mim antes de passar por ele. Um trabalhador que queria adiantar parte do pagamento, um fornecedor que precisava ajustar a entrega. Coisas pequenas, mas que, somadas, davam a sensação de que as paredes da casa tinham mais portas do que eu pensava. Foi numa dessas que conheci melhor o armazém de seu Dário. Homem de palavra enrolada, sempre com um palito de dente entre os lábios. Fui buscar tecido para Zefa costurar toalhas novas e percebi que ele cobrava diferente para cada freguês. "E esse preço todo, seu Dário?" Perguntei, quase casual. "A senhora sabe como é, pano bom, cor firme." "Sei. E sei também que semana passada estava 2 cruzeiros a menos." Ele parou de mascar o ar e ficou me olhando. Depois riu, fraco.
A senhora é atenta, Dona Lúcia. E justa. Então vamos manter o preço da semana passada. Voltei para a fazenda com a sensação estranha de que, pela primeira vez, tinha conseguido algo sem precisar pedir a outro para falar por mim. Só que, quanto mais eu aprendia, mais Silvério me observava. Não era um olhar de carinho nem de raiva, era de quem pesa até o ar que a gente respira. Às vezes, eu o pegava encostado no batente, me vendo conversar com os peões. Não dizia nada, só ficava ali, e eu sentia o peso daquilo na nuca. Uma noite, depois do jantar, ele falou: ouvi dizer que você acertou o preço com o seu Dário. Acertei, sim. Pano bom não precisa de aumento mentiroso. Ele apoiou os cotovelos na mesa, os dedos batendo devagar. Cuidado para não se meter demais. Se meter para proteger o que é nosso não é se meter demais. A frase saiu antes que eu pudesse segurar. O silêncio que veio depois foi tão grosso que dava para mastigar. Ele não respondeu, apenas se levantou e foi para a varanda. Eu fiquei ali, sentindo o coração martelar, mas sem me arrepender. O que eu não sabia é que, enquanto eu ganhava terreno no dia a dia, ele também testava meus limites. Começou a me chamar para acompanhar visitas de fornecedores, para aprender, como dizia. Na primeira, foi um homem de Belo Horizonte, todo arrumado, cheiro de loção forte. Falava olhando sempre pro Silvério, como se eu fosse parte da mobília. Mas, quando apresentou um cálculo torto, eu corrigi. Não levantei a voz, não encarei, apenas apontei a conta certa no papel. O homem sorriu, sem graça, e ajustou. Silvério não comentou nada na hora, mas, na volta para casa, disse: aprendeu rápido. Foi o mais perto de um elogio que ele chegou. Com o tempo, percebi que a chave de qualquer mudança estava em saber o que calar e o que falar. Eu não podia enfrentar tudo, mas podia escolher onde colocar a pedra no caminho dele. E, nas pequenas vitórias, eu guardava força para os dias em que a casa parecia encolher até sufocar. Foi num desses dias de sufoco que recebi uma notícia que mexeu comigo. Zefa me contou, baixinho, que o filho dela, que trabalhava na roça de um vizinho, tinha sido acusado injustamente de roubo e podia perder o emprego. A senhora sabe, gente pobre não tem defesa. Eu sabia. E foi aí que, pela primeira vez, pensei que talvez eu pudesse usar a confiança que estava conquistando não só para mim, mas para proteger quem estava ao meu redor. Naquela noite, enquanto Silvério estava no alpendre fumando, me aproximei devagar. Preciso pedir um favor. Ele soltou a fumaça, sem olhar. Não costumo dar favor. É para justiça, não para favor. O filho da Zefa foi acusado de roubo sem prova. Eu sei que o senhor conhece o patrão dele. Pode ao menos pedir para apurar direito. Ele me olhou, sério, longo. Depois apagou o cigarro na sola da bota. Vou ver. 3 dias depois, o rapaz estava de volta ao trabalho. Zefa não disse muito, apenas deixou um pedaço de bolo de fubá no meu quarto, ainda quente. Eu entendi o recado. Aos poucos, eu via que minha voz já não era só minha. E, quando percebi isso, algo mudou. Não bastava sobreviver, eu queria que todos ali tivessem um pouco mais de chão firme sob os pés. Só que essa vontade ia me levar a um confronto que eu ainda não estava pronta para ter. Porque, para dar mais espaço para os outros, eu teria que tirar espaço dele, e Silvério não era homem de ceder sem cobrar caro. Na próxima parte, meu bem, eu te conto como essa primeira verdadeira briga mudou tudo, e como aprendi que, às vezes, falar mais alto é a única saída, mesmo quando a gente sabe que vai doer. A briga começou com um silêncio. E silêncio, naquela casa, sempre foi prenúncio de tempestade. Era fim de tarde, o céu se fechando numa cor de chumbo. Eu estava no quintal, recolhendo roupa do varal antes da chuva, quando ouvi a voz de Silvério, seca como vara. Lúcia, preciso falar com você. Ele estava no alpendre,
braço apoiado no corrimão, aquele jeito de quem já decidiu antes de conversar. No chão, um homem esperava, chapéu nas mãos, olhar baixo, camisa gasta. Reconheci de longe, era João Batista, um dos arrendatários que plantavam milho em parte das terras da fazenda. Homem simples, pai de 5, sempre pagando direitinho. O João vai entregar a área no fim do mês, disse Silvério. Entregar? Por quê? Perguntei, surpresa. Vai arrendar pro Bento. Ele falou o nome como quem cospe caroço. O Bento paga mais. Olhei para João, que se mexeu desconfortável. Doutor, o Bento quer mais da metade do que a gente colhe. E ainda diz que protege contra ladrão. Eu não sei se é bom negócio. Silvério cortou. Eu disse que era. E você vai fazer. Aquela frase caiu como pedra na água. As mãos de João se apertaram no chapéu. Eu senti o sangue subir pro rosto. Silvério, com todo respeito, se o João perder essa lavoura, os meninos dele passam fome. Isso não é assunto seu. É sim. É terra nossa. É gente nossa. Ele virou o corpo todo para mim, os olhos estreitando. O vento trouxe o cheiro de chuva, pesado. Você está me contrariando na frente de um arrendatário? Estou defendendo o que é justo. O ar ficou duro. João olhava pro chão, querendo desaparecer. Silvério respirou fundo, devagar, como quem segura a raiva no cabresto. Entre, Lúcia. Agora. Seguimos para a sala, a porta fechando atrás. Eu encostei na mesa, mantendo o queixo erguido. Desde quando você se mete em trato de homem? Ele perguntou, baixo, a voz mais perigosa assim do que aos gritos. Desde que o trato de homem tira o pão de criança. Houve um instante em que achei que ele ia me cortar com palavras ou pior. Mas ele apenas virou as costas, caminhou até a janela e ficou olhando a chuva começar a bater no vidro. Você acha que sabe o que é melhor? Acho não. Eu sei quando algo é errado. Ele ficou um tempo calado. Depois, sem olhar para mim, falou. Faça como quiser. Mas se der errado, a culpa é sua. Saí da sala com as pernas pesadas. Chamei João de volta, disse que manteria o arrendamento como estava. Ele agradeceu, a voz embargada. Dona Lúcia, ninguém nunca falou por nós assim. Naquela noite, Silvério não jantou comigo. Fiquei sozinha à mesa, mastigando mais o silêncio do que a comida. Mas, no fundo, havia uma chama acesa, eu tinha comprado uma briga e ganhado. A notícia correu rápido pela fazenda. 2 dias depois, Noeli veio me dizer que o Bento andava falando mal de mim na venda da cidade, dizendo que mulher se metendo em negócio de terra só podia dar errado. Eu não respondi. Apenas guardei o nome dele como quem guarda a faca na bainha, não para mostrar, mas para usar na hora certa. O que eu não esperava era que essa situação fosse abrir uma porta maior. Uma semana depois, Raimundo bateu à minha porta no meio da tarde. Dona Lúcia, tem um problema com o gado. Ele falava baixo, como quem carrega notícia ruim. 2 bezerros sumiram da invernada. Sumiram? Ou alguém levou? Acho que levaram. E se o Bento tá por trás, ele deixou a frase morrer. Senti o frio conhecido subir pela espinha. Mas não hesitei. Vamos pra invernada agora. A chuva tinha parado, o chão ainda molhado. Seguimos pela estrada estreita, com cheiro de capim e barro fresco. Ao chegar, vi a cerca cortada. O arame pendia, ainda novo corte. Os rastros de casco seguiam até a divisa. É dele, disse Raimundo, cuspindo pro lado. Então vamos falar com ele. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Bento estava no terreiro da fazenda dele, conversando com 2 homens.
quando me viu, abriu um sorriso falso. Dona Lúcia, que honra! Quero meus bezerros de volta. Que bezerros? Ele se fez de desentendido. 2, marcados com nosso ferro. A cerca foi cortada. O rastro vem até aqui. Os homens atrás dele se mexeram. Bento deu um passo à frente. A senhora devia cuidar da costura, não de cerca. Lugar de mulher não é em negócio de gado. Lugar de mulher é onde ela quiser quando é dona do gado. Por um segundo, vi a surpresa no rosto dele. Depois, ele riu, curto. Vou mandar procurar. No dia seguinte, Raimundo trouxe os 2 bezerros de volta. Marcas intactas, olhos assustados. Eu sabia que ele tinha entendido o recado, eu não ia recuar. Quando Silvério soube, apenas comentou: Você mexeu com o homem errado. Então ele também mexeu com a mulher errada. Foi nessa época que percebi, cada vez que eu escolhia me calar, ganhava paz por um dia. Cada vez que eu escolhia falar, ganhava respeito por muito mais tempo. E respeito, naquele mundo, era moeda rara. Na próxima parte, vou te contar como esse respeito começou a mudar não só minha vida, mas o jeito como todos na fazenda olhavam para mim, e como isso trouxe um perigo maior do que qualquer cerca cortada. Porque, quando a gente começa a ser ouvida, sempre tem alguém disposto a nos calar. Respeito é coisa curiosa, meu bem. Quando começa a crescer, parece capim novo, quem tá de longe acha bonito, mas de perto você sabe que precisa cuidar, porque qualquer pisada errada arranca pela raiz. Depois da história dos bezerros, notei que os olhos na fazenda me seguiam de outro jeito. Não era só curiosidade, tinha ali um tipo de confiança que eu nunca tinha visto antes. No terreiro, os peões me cumprimentavam erguendo o chapéu, não apenas com um aceno rápido. As mulheres da cozinha falavam comigo sem abaixar tanto os olhos. Até Raimundo, que sempre foi comedido, começou a me trazer assuntos antes de levar pro Silvério. Pequenas coisas, atraso de pagamento de um fornecedor, reclamação de um trabalhador, custo do milho. Mas eu sabia que, para eles, aquilo era grande, era o reconhecimento de que minha palavra valia. Foi numa manhã de céu limpo que aconteceu algo que viria a testar esse respeito. Eu estava na varanda, passando um pano na mesa grande, quando Noeli veio apressada. Dona Lúcia, a senhora pode ir lá no curral? O Zé Pequeno tá brigando com o capataz. Meu estômago apertou. Briga de homem nunca acaba só no grito. Fui rápido até lá. Vi Zé Pequeno, um rapaz magro, mas de gênio quente, com o rosto vermelho de raiva, encarando Raimundo. Ao redor, uns 3 peões observavam, prontos para segurar se fosse preciso. O que tá acontecendo? Perguntei, entrando firme. Raimundo falou primeiro. Esse aqui acha que pode faltar 2 dias e receber inteiro. Fiquei cuidando da minha mãe doente. Zé Pequeno respondeu, quase gritando. E ainda trabalhei dobrado quando voltei. Olhei pros 2. O clima era de faca afiada. Se deixasse, ia virar ofensa e, daí, pancada. Respirei fundo e disse: Raimundo, vamos pra sombra. Quero ouvir vocês 2, mas sem público. A gente se afastou, e eu pedi que Zé Pequeno explicasse. Ele falou rápido, a voz embargada. Disse que a mãe teve febre alta, que ele precisou buscar remédio na cidade, que gastou o pouco que tinha. Raimundo confirmou que ele voltou e trabalhou dobrado, mas insistiu que a regra era clara: falta é desconto. Eu conhecia essa regra. Silvério era rígido com ela. Mas também sabia que, se aplicasse aqui, o recado para os outros seria: não importa o motivo, ninguém vai te amparar. E isso poderia quebrar a confiança que estava crescendo. Raimundo, nesse caso, não vamos descontar. Mas vamos registrar. Falei. A regra fica, mas a gente reconhece quando há motivo justo.
O doutor não vai gostar. Ele respondeu, com as sobrancelhas arqueadas. Então que venha falar comigo. Raimundo suspirou, mas não discutiu. Zé Pequeno agradeceu, os olhos marejados. Quando virei as costas, ouvi um dos peões cochichar. A patroa é diferente. O boato correu mais rápido que cavalo solto. No mesmo dia, enquanto eu ajudava Zefa na cozinha, ela comentou. A senhora ganhou mais que respeito, ganhou dívida boa. Esse povo vai lembrar. Mas, como Zefa bem sabia, cada dívida boa atrai olho ruim. E o olho que mais me preocupava era o de Bento. Ele voltou à fazenda um mês depois, dessa vez sem sorriso falso. Chegou com 2 homens armados, dizendo que queria conversar. Silvério estava no pasto distante. Eu fiquei na varanda, firme, sentindo o peso do olhar dele. Ouvi dizer que a senhora anda decidindo muita coisa por aqui. Ele começou. Ouviu certo. Isso é perigoso. Mulher que fala demais acaba arrumando inimigo. Melhor inimigo por falar do que por se calar. O silêncio dele foi mais ameaçador que qualquer palavra. Ele desceu da cela, caminhou devagar até a escada da varanda. Vou avisar, tem gente que não gosta de ver mulher mandando. E eu, não costumo perder. Então vai ter que se acostumar. Os homens dele se mexeram, prontos para qualquer ordem. Mas ele apenas voltou pro cavalo, com um olhar que dizia que aquela conversa não tinha acabado. Quando Silvério chegou, à noite, eu contei. Ele franziu a testa. Bento não ameaça à toa. Fique de olho. Eu já tô. O problema é que ficar de olho não impede veneno na água, cerca cortada, boato espalhado. E foi exatamente isso que começou: sumiço de ferramentas, desconfiança plantada entre os peões, comentários na venda de que eu estava quebrando a fazenda com mimos. Eu sabia que vinha dele. E sabia também que, se não fizesse nada, essa praga ia se espalhar. Só que reagir significava me expor ainda mais. Na próxima parte, eu vou te contar como essa ameaça me obrigou a deixar o silêncio de lado de vez e como, pela primeira vez, eu usei a força de toda a fazenda, homens e mulheres juntos, para enfrentar um inimigo que queria ver a gente de joelhos. A ameaça não se combate só com coragem, meu bem, se combate com estratégia. E eu sabia que Bento era como cobra, se você pisa errado, leva picada. Depois da visita dele, fiquei pensando dia e noite em como reagir. Eu não podia dar motivo para ele me atacar de frente, mas também não podia deixar que os boatos e as pequenas sabotagens minassem a fazenda por dentro. Comecei do jeito que sabia, ouvindo. Passei a andar mais pelo terreiro, sem pressa, conversando com cada trabalhador. Perguntava do gado, do café, mas também da família, da saúde. Às vezes, a gente descobre mais num como vai do que numa reunião inteira. Foi assim que percebi que a desconfiança já tinha se infiltrado. 2 peões acreditavam que Silvério ia vender parte da terra pro Bento, outros diziam que eu queria mandar mais que o patrão. Numa tarde, chamei todos para a varanda. Homens, mulheres, até as crianças curiosas se juntaram. Esperei o burburinho baixar e falei, firme. Ninguém aqui vai ser vendido, trocado ou descartado. Essa terra é nossa, e quem trabalha nela tem parte dela no suor. Se alguém disser o contrário, venha falar comigo antes de acreditar. Os olhares se encontraram, alguns acenaram, outros ficaram em silêncio. Mas eu vi que a semente de união começava a germinar. Só que Bento não perdeu tempo. 2 semanas depois, Raimundo veio me chamar na pressa. Dona Lúcia, o bebedouro grande tá com gosto ruim. Os bois não tão bebendo. Corremos até lá. A água estava turva, com um cheiro amargo que eu nunca tinha sentido. No fundo, pedaços de alguma planta triturada. Veneno. Meu primeiro impulso foi gritar. O segundo, mais forte, foi agir. Esvaziem isso agora.
E não deixem nenhum bicho chegar perto. Ordenei. Enquanto os homens limpavam, mandei chamar seu Dário, que conhecia cada erva da região. Ele confirmou, era timbó, planta usada para matar peixe nos rios, mas que, em quantidade certa, podia matar boi. Não era acidente. Senti um frio no estômago. Bento tinha ultrapassado a linha. Mas se eu fosse a polícia sem prova, seria só minha palavra contra a dele, e ele tinha mais influência na cidade. Eu precisava de algo que ninguém pudesse negar. Naquela noite, reuni Zefa, Raimundo e mais 2 homens de confiança. Ele vai tentar de novo. E quando tentar, a gente vai estar lá para ver. Disse. Montamos vigia nas madrugadas, revezando. Eu mesma fiquei na varanda, com a lamparina apagada, olhando pro escuro como quem olha para um bicho que não pode ver. O vento frio cortava, e o silêncio era quebrado só por um galo distante. Foi na terceira noite que vimos 2 sombras se aproximando do bebedouro. Um dos vigias deu o sinal, e nos movemos rápido, cercando. Quando a lamparina acendeu, o rosto dos homens ficou claro, não eram peões nossos. E um deles, eu conhecia de vista, capanga de Bento. Eles tentaram correr, mas Raimundo foi mais rápido. Amarramos os 2 no terreiro e, ao amanhecer, levei o caso direto ao delegado. Aqui estão os homens que tentaram envenenar nosso gado. Falei, sem tremer. E se não tomar providência, o senhor vai ter que explicar para a cidade inteira porque protege criminoso. O delegado, que sempre manteve distância, não teve escolha. Levou os 2, prometendo investigação. A notícia correu e chegou aos ouvidos de Bento antes do meio-dia. Ele apareceu de novo, dessa vez sozinho. Desceu do cavalo devagar, como se quisesse mostrar que não tinha pressa. Foi longe demais, Dona Lúcia. Quem foi longe demais não fui eu. Respondi. E se tentar outra vez, não vai ser só a polícia que vai saber. Vai ser a cidade inteira. Ele me olhou com aquele misto de raiva e respeito que só os homens perigosos sabem ter. Não respondeu, montou e foi embora. Na semana seguinte, não houve mais tentativas. Mas eu sabia que ele não tinha desistido de me ver cair. E foi nesse tempo que percebi, não era só sobre proteger a fazenda. Era sobre provar, para todo mundo que me olhava, que mulher não precisa de permissão para lutar pelo que é seu. O problema é que, enquanto eu vencia essa guerra, outra estava começando, bem dentro de casa. Silvério estava ficando cada vez mais irritadiço, talvez por se sentir diminuído, talvez por perceber que a fazenda já não girava só em torno dele. E a próxima tempestade viria justamente dele. Na próxima parte, vou te contar como esse embate dentro das paredes da minha casa quase custou tudo o que eu havia conquistado, e como, mesmo com medo, eu tive que escolher não recuar. A tempestade dentro de casa começou sem trovão. Foi num fim de tarde quente, o ar parado, como se o mundo esperasse algo. Eu voltava da invernada, com poeira grudada no suor, quando vi Silvério sentado na varanda, camisa aberta, chapéu jogado no chão. O rosto dele não tinha a expressão de costume, tinha algo mais fechado, como quem engole uma pedra. Senta aqui. Disse, sem levantar a voz. Eu sentei, mas fiquei alerta. Andam dizendo que você resolve tudo na fazenda sem me consultar. Falou, olhando pro horizonte. Andam dizendo certo. Só resolvo quando o senhor tá ausente, e o assunto não pode esperar. E quem decide o que não pode esperar é você. Aquela pergunta não era sobre café, boi ou cerca. Era sobre poder. E a gente sabia disso. Eu decido quando é para proteger o que é nosso. Nosso, ele repetiu, num tom que arranhava. Cuidado, Lúcia. Tem gente que esquece de quem é a terra. Engoli seco. Não queria gritar, não queria baixar os olhos. Eu não esqueço. Mas também não esqueço de quem é o trabalho.
O silêncio entre nós foi cortado por um grito distante, vindo da cozinha. Levantei rápido. Era Noeli, pálida, com um pano ensanguentado na mão. A faca escorregou, cortei fundo. Levei-a até o armário de remédios. Quando peguei a chave, senti os olhos de Silvério queimando minhas costas. Desde quando você tem essa chave? Perguntou, seco. Desde que Zefa me deu, para salvar criança com febre quando o senhor não tá. Então agora você manda até nos remédios? Aquilo não era sobre a chave. Era sobre controle. Ele se levantou, caminhou devagar até mim. Cuidado para não esquecer quem manda aqui. Senti o sangue pulsar nas têmporas, o corte de Noeli ainda aberto na minha frente. Respirei fundo e falei. Aqui, quem tá machucado, eu cuido. Mando no que for preciso para isso. Ele me encarou longo, os maxilares tensos, depois saiu sem dizer mais nada. Essa foi a primeira fissura visível. Depois daquele dia, ele passou a me chamar menos para decisões, como se testasse até onde eu iria sozinha. Só que a fazenda não esperava, e os problemas vinham. E cada problema que eu resolvia sem ele era mais lenha nesse fogo. O pior veio quando João, nosso filho mais velho, voltou da cidade para as férias. Sentou à mesa e comentou, natural. Mãe tá conduzindo tudo direitinho. A fazenda tá melhor que no ano passado. Silvério largou o talher. Melhor que no meu tempo. É isso que você quer dizer? Não foi isso, pai, João tentou explicar, mas já era tarde. Silvério se levantou e saiu. Eu fiquei olhando pro filho, que abaixou os olhos, envergonhado. Mas no fundo, senti um orgulho silencioso, ele tinha visto. Ele sabia. Naquela noite, Silvério não voltou para casa. Dormiu no quarto de hóspedes. Eu sabia que ele não ia me enfrentar diretamente, não era o jeito dele. Ele preferia o cerco lento, as pequenas retiradas, para me deixar isolada. E foi o que tentou fazer. Começou a falar com Raimundo e outros peões sem me incluir, deixou de me avisar sobre visitas de compradores, até passou a tratar direto com o armazém, coisa que eu vinha cuidando. Era como se tentasse apagar minhas pegadas da fazenda. Só que ele esqueceu que, nesses anos todos, eu não tinha deixado só pegada, tinha plantado raízes. Os trabalhadores vinham a mim mesmo sem ele mandar. As mulheres buscavam minha opinião sobre a colheita, sobre pagamentos, até sobre conflitos pequenos. E quando Bento reapareceu, oferecendo ajuda para consertar um trecho da estrada da fazenda, foram Raimundo e 2 peões que vieram primeiro falar comigo, antes de responder. Isso deixou claro para todos, inclusive para Silvério, quem eles consideravam a voz final. Naquela noite, ele entrou no quarto, fechou a porta e falou. Você está virando a dona de tudo. Não. Estou virando dona de mim. E isso é o que mais incomoda. Ele não respondeu. Ficou parado, como se pesasse se valia a pena continuar. E eu entendi que, a partir dali, as brigas seriam menos sobre a fazenda e mais sobre quem eu era. Na próxima parte, meu bem, vou te contar como essa disputa chegou ao ponto em que ele precisou escolher, me derrubar de vez ou aceitar que, com ou sem ele, eu já tinha encontrado meu lugar. Chegou o dia em que a disputa não podia mais ficar nas sombras. Não foi planejado, foi empurrado pela vida, e, quando a vida empurra, meu bem, ou a gente se firma ou vai ao chão. Era dia de feira grande na cidade. Compradores de gado, fornecedores, gente de longe. A fazenda tinha que enviar um lote de bois, e eu já tinha acertado com Raimundo todos os detalhes, peso, preço, transporte. Silvério sabia, mas não disse uma palavra. Achei que ele estava simplesmente deixando por minha conta. De manhã, já estávamos no corral separando o lote, quando um caminhão que eu não reconhecia encostou. Desceu um homem vestido de forma mais arrumada que o costume dos tropeiros, com um sorriso apertado.
Vim buscar os bois pro Coronel Bento. Disse, como se fosse coisa acertada há meses. O nome dele caiu no ar como faca. Os peões se entreolharam. Raimundo me olhou, esperando minha reação. Não há bois pro Coronel Bento aqui. Respondi. O lote vai pro comprador da feira. Acordo fechado com seu marido. Ele retrucou, mostrando um papel com assinatura. Meu coração gelou. Silvério não tinha me dito nada. O preço no papel era bem abaixo do que tínhamos acertado para a feira. Eu entendi. Ele estava tentando me passar por cima, vender rápido, sem que eu pudesse opinar, e justamente para Bento. O senhor pode guardar esse papel, falei, firme. Aqui, a venda é pelo preço justo e pro comprador combinado. O homem franziu a testa. Vai desobedecer seu marido? Vou proteger a fazenda. E quem manda aqui, no campo, sou eu. Ele deu um passo para frente, mas Raimundo se colocou no meio. A senhora falou. É assim que vai ser. Disse o capataz, olhando fixo. O caminhão foi embora vazio. No caminho de volta para casa, vi Silvério no alpendre, como se tivesse esperado a confusão chegar até ele. Você recusou minha venda. Disse, a voz baixa, mas dura. Recusei. Porque era ruim. E era com Bento. Ele completou, estreitando os olhos. Justamente por isso. Ele respirou fundo, e viu o maxilar trabalhar. Por um momento, achei que viria a explosão. Mas ele apenas se levantou e caminhou até mim, parando perto o suficiente para eu sentir o cheiro de fumo. Então, a partir de hoje, você assume tudo. Compra, venda, pagamento. Não venha depois pedir para eu resolver nada. Eu não peço há muito tempo. Respondi. Foi a última vez que ele tentou me cortar das decisões. A partir dali, não era mais questão de permissão, era fato consumado. Os peões, as mulheres, até fornecedores de fora começaram a me procurar direto. Silvério, talvez cansado ou talvez rendido, passou a observar de longe, com um olhar que eu nunca soube se era de respeito ou de resignação. E Bento? Nunca mais tentou entrar com o pé pela porta. Acho que entendeu que, se quisesse me derrubar, teria que enfrentar não só a mim, mas a fazenda inteira, e, naquele momento, a fazenda já era mais minha do que dele. Anos depois, quando Silvério já estava mais fraco e doente, ele me chamou numa tarde silenciosa. Sentado na cadeira de balanço, olhava para o campo com um jeito diferente. Você virou o que eu nunca pensei que veria, uma mulher que não se dobra. Eu não tinha escolha. Respondi. Tinha sim. Podia ter se encolhido, como muita gente faz. Ficamos um tempo em silêncio. Eu sabia que aquilo não era pedido de desculpa, mas era o mais próximo que ele chegaria. E, naquele instante, percebi que a briga não tinha sido só por terra ou por gado, tinha sido por mim mesma. Se você quiser, meu bem, posso te contar na próxima parte como a doença dele me colocou diante da escolha mais difícil de todas: cuidar de quem me feriu ou virar as costas. Porque a vida, às vezes, cobra coragem não para enfrentar o inimigo, mas para estender a mão quando menos se quer.